Alô? 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 Alô, chuchuzinhos do Papo de Gel, satisfação em vê-los aí para mais uma aula de geodelícia, para a gente trabalhar com geografia urbana, para falar de cidades, melhor ainda, para falar de megacidades. Sim, salabim, bim, bim. Bom, olha só, quando a gente está trabalhando com a geografia urbana, o conceito de megacidade, muitas vezes ele é trabalhado de forma meio confusa aí. Tem lugar nas entranhas da internet que mistura megacidade com megalópole, megacidade com cidade global. Muita hora nessa calma. Pera lá, não é bem assim, tá? Megacidade tem um conceito bem específico, bem determinado que tu tem que estar ligado. Vai fazer prova aí de vestibular, Enem, concurso. Cara, tu não pode confundir com o termo megacidade. Mas vamos por partes. Primeira coisa, para pegar um contexto geral. Contexto geral é importante. Segundo a ONU, tá? A ONU ela trabalha, entre outras coisas, também com a questão de habitação, né? A gente tem a chamada ONU Habitat, que vai fazer todo o levantamento, estudos e projetos a respeito da questão de moradia em escala global. E segundo a ONU, o que acontece? Em 2015, olha só, tá? Em 2015, a população residente em áreas urbanas era de 54%. Tá, beleza. Pouco menos de 4 bilhões de pessoas morando em cidades. A projeção da ONU Habitat para 2030 é que a população urbana já vai estar ultrapassando 60%. Então, aí pouco mais de 5 bilhões de pessoas do planeta vão estar morando em cidades. Ou seja, uma urbanização mais intensa. Parece uma tobata. Olha aqui, Chuchu, muito importante. Existe uma diferença, dois conceitos muito importantes na geografia urbana, que é crescimento urbano e urbanização. Não pode confundir. Crescimento urbano, a gente está falando do crescimento da cidade, da estrutura física da cidade, né? Das edificações. A cidade não para, a cidade só cresce. Oh, coincidência. Né? Então, assim, a ideia de que a cidade ela vai crescer horizontalmente ou verticalmente. Esse é o crescimento urbano. A urbanização, as taxas de urbanização, dizem respeito ao quê? A quantidade de pessoas que residem no meio urbano. Então, quando eu digo que um lugar ele é urbanizado, ele tem mais de 51% de população morando no meio urbano. A taxa de urbanização, a ideia de urbanização de uma área, diz respeito mais gente morando no meio urbano naquela região. Tá? Mas crescimento urbano e urbanização estão relacionados. Perfeito, concordo, estão relacionados. À medida que eu tenho mais gente nas cidades, morando nas cidades, urbanização, a cidade cresce. Crescimento urbano, perfeito, tá? Mas são conceitos distintos. E o que a ONU Habitat nos traz aqui? O que ela mostrou? Que essa taxa de urbanização em escala planetária está aumentando. E é uma tendência. Só que enquanto em alguns países, por exemplo, os países ricos, né, os países desenvolvidos ou países centrais, enfim, como tu queira chamar, nesses países a urbanização ela está estabilizada. Acontece, tá? Em alguns tu vai ter um pequeno aumento da população urbana, mas as taxas de urbanização estão flat. Ai, que chique. Estão estabilizadas. Não tendem a aumentar significativamente. Agora, em países em desenvolvimento é que está a grande questão. As taxas de urbanização estão crescendo de forma bastante acelerada. Principalmente, segundo a ONU Habitat, que eu coloquei aqui do lado, alguns países africanos apresentam as mais elevadas, as mais aceleradas taxas de urbanização. Então, por exemplo, a cidade de Kinshasa, da República Democrática do Congo, ela está, como eu vou dizer, num surto de urbanização. A população está realizando o êxodo rural e ela se concentra para algumas poucas cidades. No caso da República Democrática do Congo, especialmente para Kinshasa. Para você ter uma ideia, Kinshasa em 1950 tinha 200 mil habitantes. 200 mil habitantes. Cara, 200 mil habitantes é uma cidade de médio porte aqui no Brasil. Né? Isso 1950. A previsão, segundo o ONU Habitat, para 2030 é que Kinshasa já vai ter ultrapassado 20 milhões de pessoas. Tá entendendo o troço? De 200 mil para 20 milhões?
cara, em quase 100 anos, né? Menos de 100 anos, e a matemática agora pesou 50, depois 55, 6, 7, 8, 80 anos. Cara, é um crescimento muito acelerado. E aí, claro que problemas urbanos vão surgir. Mas enfim, né, já estou me alongando. Qual é o grande lance? Dentro desse contexto, a gente vai entender, né, dessa urbanização muito concentrada para algumas poucas cidades, que algumas delas vão ter um crescimento muito grande e passam a se destacar pelo elevadíssimo número de habitantes, certo? Então, aí que está o ponto. Megacidade, para classificar uma área urbana como megacidade, a gente está pensando diretamente num conceito, num critério, quantitativo. Tá? Olha só, eu tenho aqui elevadíssimo número de habitantes, eu tenho um critério quantitativo. Porque eu vou determinar a megacidade pelo número de habitantes que tem naquela cidade ou aglomeração urbana. Aqui, eu vou falar daqui a pouquinho, mas cuidado, eu posso incluir no conceito de megacidade aglomerações urbanas. Não é só a cidade bonitinha, sozinha, isolada. Não, aglomeração urbana, a região conurbada a uma cidade. Região metropolitana, aglomeração urbana, por aí vai. Fica esperto, moleque, porque isso aqui é importante. E aí, olha só, olha aqui, ó, que eu estava falando para vocês. A maioria das megacidades, a maioria delas, está localizada em países emergentes e subdesenvolvidos, tá? Então a gente vai pegar países da América Latina, Ásia, países africanos. Tu tem muita megacidade. A gente vai trabalhar isso daqui a pouquinho. E isso acontece porque essas áreas recebem poucos investimentos em infraestrutura por parte do governo e isso favorece o crescimento, né, desordenado de algumas cidades específicas. Porque assim, aquela cidade que tem um dinamismo econômico, enfim, ela se destaca por algum elemento, ela se torna uma área de atração. Então aquela região mais interiorana, mais rural ou pequenas cidades que não tem infraestrutura, acabam perdendo população e essa galera vai-se embora para cidades específicas. Então há um foco, um direcionamento, né, desse êxodo rural para poucas cidades, uma ou outra cidade naquele país. E essa cidade recebe muita gente, ela vai tendo uma taxa de urbanização cada vez mais acelerada. Que nem eu coloquei antes, ó, nos países desenvolvidos, Estados Unidos, sei lá, Japão, é extremamente difícil aplicar boas políticas públicas em locais com alta densidade demográfica. Como há muitas pessoas em um pequeno espaço geográfico, nem sempre todas serão alcançadas pelos recursos oferecidos pelo poder público. Tá? Bom, e aí o seguinte, tendo em mente essa ideia, né, dos diferentes ritmos de urbanização que a gente vai ter entre países ricos e países pobres, a gente tem o conceito de megacidade, que basicamente é o quê? Aglomerações urbanas que possuem, falei para vocês, voltei aqui, ó, a gente usa um critério quantitativo, e o critério quantitativo é esse aqui, ó, tem que ter mais de 10 million peoples. Para quem não fala em inglês, querido, 10 milhões de habitantes. Se tiver mais de 10 milhões de habitantes, não só, e olha só, desculpa, mas presta atenção, na aglomeração urbana, eu não estou pensando, como eu mencionei anteriormente, não é ali só a cidade, não é só São Paulo, mas a aglomeração urbana em que São Paulo, a metrópole de São Paulo está inserida. Então a região metropolitana de São Paulo, aí eu considero como uma megacidade. Ah, mas pode ser considerada só a cidade sozinha? Até pode, mas internacionalmente, né, não se usa mais o critério de apenas a cidade, porque a conurbação, a integração entre uma metrópole e as cidades que a circundam vai ser muito importante. Falando no geográfico, aliás, que tem aula aqui nesse canal sobre conurbação. Eu não sei o que é conurbação, então não perde tempo, chuchuzinho do meu coração, e vai assistir aquela aula também. Enfim, tá linkado aí do lado. Mas o fato que a gente vai ter, né, então, uma série de megacidades, pensando megacidade como essa aglomeração urbana. Aí, tá aqui, ó, as taxas de urbanização, esse mapa aqui é bem massa, tons de verde, né, 50 tons de verde, mas enfim, taxas de urbanização, 80% ou mais, percebe aqui os países, né, com coloração mais escura, aí a gente tem aqui uma graduação de cores indicando, e a gente vem para as bolotinhas com as megacidades. Então repara,
Tóquio, né? A gente tem aqui, ó, Delhi, Xangai e Pequim na China, Delhi e Mumbai na Índia, Tóquio e Osaka no Japão, Cairo no Egito, Nova York, States, Cidade do México no México, São Paulo. Mas aqui, tá? São as 10 maiores megacidades do mundo. Perfeito? Tem outras, a gente tem várias outras. Então, por exemplo, se a gente for considerar, olha só o que a gente estava discutindo antes, se a gente for considerar aqui no Brasil, a gente tem duas áreas consideradas megacidades. A região metropolitana, a aglomeração urbana de São Paulo, já ultrapassou os 22 milhões de habitantes há um tempo, e a aglomeração metropolitana do Rio de Janeiro. Se eu pegar só a cidade do Rio de Janeiro, ela não tem 10 milhões de habitantes, mas quando eu pego a região metropolitana, a aglomeração urbana, né, do Rio de Janeiro, eu ultrapasso os 10 milhões, eu chego ali em mais ou menos 12 milhões de habitantes. Então a aglomeração urbana do Rio de Janeiro é megalópole. A gente tem duas no Brasil, tá entendendo? E aí aqui embaixo tem, né, a questão do crescimento dessas megacidades. Repare aqui, ó, na América do Norte, então olha aqui como está equilibrado. América do Norte, tudo bem, tem o México e América do Norte, Canadá e Estados Unidos, mas está estável aqui, ó, 3, 3, 3, beleza, né? América do Sul e Central, aumento. Europa, meio que aumentou um pouquinho, mas estabilizou, né? Aqui Ásia, olha o crescimento, chuchuzinho, olha isso aqui, loucuragem, né? A Índia, a China, esse crescimento, vou colocar aqui, me obrigo. Aqui na Ásia, principalmente puxado por quem? Índia e China. Esse aumento. Claro, tem outros, a gente vai ter Dhaka, por exemplo, em Bangladesh também tem um crescimento. E aqui na África não é diferente. Repara que a gente também tem um crescimento. Eu falei antes de Karachi, na República Democrática do Congo, a gente tem que falar de Lagos na Nigéria. Cara, Lagos na Nigéria também, a previsão para 2030 da ONU é que Lagos, que nem é a capital da Nigéria, para tu ter uma ideia, mas é uma cidade mais próxima ao litoral, então ela tem um foco, né, um dinamismo econômico muito grande. Lagos, para 2030, a previsão é bater 25 milhões de habitantes. Eu tô falando Lagos, mas a região metropolitana, né? Então toda a aglomeração urbana. Que é mais do que vai ter a aglomeração urbana de São Paulo. A de São Paulo aumenta, mas não aumenta tanto, né? Cara, loucuragem. Então a ideia é que a gente tem esse crescimento, tá? Maior em regiões onde predominam países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento. Então aqui Ásia é uma região bem importante para isso, né? Para tu estar ligado. Ásia e África principalmente. E América Latina também não, né? Não dá para deixar de ladinho. Mas enfim, né? Ásia e África principalmente. Dá uma olhadinha aqui, ó. O que acontece? Repara esse mapa. Então, são 3 mapas na sequência, tá? Então a gente tem aqui, basicamente, isso aqui é um estudo, né? Foi publicado na The Economist. E o link, aliás, dessa reportagem, de onde eu tirei esses mapas, está ali no descritivo do vídeo, tá? 1950. A gente tinha menos de 1% da população mundial morando em megacidades, tá? Repara aqui, ó, global de população em cidades, menos de 1% nas megacidades. Na década de 50 a gente tinha apenas 2. Tá aqui, ó, Tóquio e Nova York. Perfeito? Tóquio e Nova York. Beleza. Agora, a partir do momento que a gente entende que o crescimento urbano ele vai se intensificando, né, a gente vai aumentar o número de megacidades. E repara só, 1950, olha esse eixo aqui, ó, Rio-São Paulo. No caso, deixa eu até apagar aqui um pouquinho. Vou fazer aqui, ó, aí, ó, Rio de Janeiro, tá? Aglomeração urbana do Rio de Janeiro tinha 2,4 milhões de habitantes. São Paulo, nessa época, chuchuzito, olha isso, São Paulo tinha 2,2 milhões de habitantes. Menos gente do que o Rio de Janeiro. Claro, depois a gente está pensando um processo de industrialização do Brasil que vai ser muito mais concentrado em São Paulo, na cidade de São Paulo, melhor ainda, na aglomeração urbana de São Paulo, e isso torna aquela região mais atraente, mais pessoas vão para lá, urbanização mais intensa. Hoje São Paulo é a maior aglomeração urbana do Brasil,
maior megacidade brasileira, com mais de 22 milhões de habitantes. Então, olha a mudança. E aí, olha aqui, ó, 2000, tá? Anos 2000, o que a gente tem? Já aumentou a população residente em megacidades. 4,2% da população urbana mundial está em megacidades. E repara que já apareceu aqui, olha aqui, ó. Pá, pronto. Olha só, Nova York e Tóquio continua, mas olha a quantidade de bolotinha vermelha que tu tem. Voltei. Olha aqui, 2. Né? Olha aqui, pá. Ah, pois então, tu já aumentou o número de megacidades. Aquela urbanização concentrada já está gerando mais megacidades. A população rural diminuiu, né? Aí tem por faixa de população, por tamanho de população das áreas urbanas, o que nos importa aqui nessa aula, megacidade. Mas, cara, massa demais. De novo, se quiser aprofundar, entra no link que eu vou deixar ali embaixo no descritivo do vídeo. E previsão para 2030, segundo a ONU Habitat, a gente vai ter 43 megacidades, a maioria em regiões em desenvolvimento, que a gente mencionou antes. E aí, cara, de novo, voltei. Olha só, bolinhas vermelhas em maior quantidade e maiores. Cara, massa demais, massa demais. E aqui tem um ponto que é bem interessante, que é o seguinte, Tóquio. Cara, Tóquio continua por todo esse tempo. Voltei mais um. Aqui, ó. Tóquio permanece como a maior megacidade do mundo. Vamos colocar aqui em vermelho escuro. Desse momento, 1950, até hoje, é a maior megacidade. A aglomeração urbana de Tóquio é a maior megacidade do planeta. Nova York, a gente falou lá em 1950, era a segunda, e hoje ela ainda está entre as 10 maiores megacidades, mas já perdeu posição. Não porque a aglomeração urbana de Nova York perdeu população, não isso, mas porque outras aglomerações urbanas tiveram uma urbanização mais intensa. Então, ultrapassaram Nova York e hoje, né, Nova York, estabilizada a população urbana, foi perdendo posição e outras superaram. Como, por exemplo, propriamente São Paulo, Cidade do México, Delhi, na Índia. Então, é isso. E aí a gente vai meio que pseudo-encerrar nossa aula, que tem mais duas coisinhas, com isso aqui, ó. Um outro conceito, que é um conceito mais atual. Eu vou até mudar a cor da caneta, vamos sair um pouquinho do... que é muito verde, né? Mas um conceito mais atual, que é o de metacidade. Mantém aquela ideia, Chuchuzinho, de um critério quantitativo, só que vamos dar um upgrade aqui. Se megacidade era 10 milhões de habitantes, metacidade é uma megacidade anabolizada. Eu estou pensando o quê? Aglomerações urbanas com mais de 30 million peoples. Para ti que não fala inglês, é 30 bilhões de pessoas. Cara, 30 milhões. Mesma ideia, aglomerações urbanas com mais de 30 milhões de habitantes. Hoje a gente tem 2 metacidades no mundo. Mantém Tóquio, que eu coloquei aqui na imagem, olha só. Cara, que loucuragem. Tóquio, aqui ela, no Japão, 37 milhões de pessoas. Aglomeração urbana, olha aqui o título. Aglomeração urbana em 2020. E Delhi já é a segunda. Cara, até um tempo atrás, quando eu dava aula, né, não faz muito tempo, eu falava, não, Tóquio é a única metacidade que a gente tem. Agora não, agora a gente tem 2. A gente tem Tóquio e a aglomeração urbana de Delhi. Cara, mais de 30 milhões de pessoas. E a tendência aqui em Xangai, por exemplo, ó, é chegar a se tornar uma metacidade também. São Paulo não. São Paulo, a ideia que a gente está vendo no processo de urbanização do Brasil é ficar estável aí nos seus 22 milhões de habitantes. Tá? E bom, agora, Dhaka, né? Beijing, Mumbai, essas cidades que a gente tem em países em desenvolvimento, né, tendem a ter um crescimento ainda maior. Calcutá, por exemplo, também na Índia, Bangalore, também cidade indiana, estão tendo um crescimento cada vez maior. A população, a Índia, para você ter uma ideia, ainda não é um país urbanizado. O que eu quero dizer com isso? Volta ao início da aula. A maior parte, mais da metade da população indiana ainda reside no meio rural. Então o êxodo rural está em processo, está acontecendo de forma intensa. Direcionado, concentrado por algumas cidades. As de maior potencial econômico. Tá bom?
E, obviamente, né, que tem um conceito importante que não dá para confundir, chuchuzinhos do meu coração, que é megacidade, que é o que a gente está discutindo até agora, que é um critério quantitativo, e o conceito de cidade global. Para quem vai fazer prova de vestibular, muitas vezes as questões, quando são as bancas, quando vão elaborar a questão, são canalhas, desgraçadas, e colocam o seguinte: uma mega cidade, ela tem mais de 10 milhões de habitantes e, portanto, ela pode ser considerada também uma cidade global. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Aqui no Papo de Gel a gente fala, já tem aula de cidade global e é bom dar uma olhada. Tá? Cidade global são aquelas cidades que estão conectadas, elas conectam o mundo globalizado, por onde os fluxos de mercadorias, serviços, capitais, informações estão passando. Então, claro, muita cidade global, como Nova York, Tóquio, também acabam sendo também megacidades. Tá? Mas a ideia é que, cuidado, o conceito de megacidade a gente falou, tem que ter mais de 10 milhões de habitantes. Cidade global são cidades conectadas. Eu tenho cidades globais que não são megacidades, que não tem mais de 10 milhões de habitantes. Milão, na Itália, tá? Capital da moda, não sei o que. É uma cidade global, tem uma influência planetária. Não tem mais de 10 milhões de habitantes, não é megacidade. Cuidado. Da mesma forma eu tenho megacidades, olha só. Da mesma forma eu tenho megacidades, aglomerações urbanas com mais de 10 milhões de habitantes que não são consideradas cidades globais. Então, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e não mistura as duas coisas, porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. As duas coisas não dão a mesma coisa. Entendeu? Show de bola? Beleza. E a gente termina com o seguinte, cara, problemas de megacidades. É óbvio. Esse processo de urbanização concentrado, intenso, vai gerar uma série de problemas, vai gerar, aquele conceitinho bom, né, que a gente tem de macrocefalia urbana, que é o termo que a gente pode utilizar para um conjunto de problemas urbanos que aparecem. A cidade cresce tanto e tão rápido que ela vai dentro daquele processo de macrocefalia vai ficando intrincada, e aí aparece uma série de coisas. A gente vai ter uma diversidade de problemas, por exemplo, questão de saneamento básico precário, né? Elevado número de pessoas abaixo da linha da miséria, rede de transporte, que, cara, tu tem cidades gigantescas, um monte de gente, cara, transporte, ainda mais em países em desenvolvimento, não consegue atender às necessidades da população. Altos índices de violência urbana, indicadores de educação mais baixos, né? Graves problemas de abastecimento de água e energia elétrica, qualidade do ar distante da classificada como saudável. Coloquei a imagem aqui do lado para retratar um pouco do que a gente está falando. E o fato de elas estarem situadas em áreas onde desastres naturais são mais propícios. Por quê? Porque aí as cidades vão crescendo, vão ocupando, a população de menor poder aquisitivo ocupa as chamadas áreas de risco, costa, beira de rio, né? Mais sujeitas aí a impactos, a desastres naturais. E a gente começa a perceber no noticiário que isso já vem, né, vem acontecendo. Tá? Chuchuzinhos, fechamos? Não esquece megacidade, nunca, jamais, não confunde com cidade global, não é a mesma coisa, e com metacidade, né? Mega cidade, metacidade, coisas diferentes. Show de bola? Bora! Aí o seguinte, vamos fazer aquelas questões tradicionais que nós sempre fazemos ao final da aula. Aqui é aquela dica de sempre, tá? Eu coloquei aqui 4 exercícios pra gente. O que eu recomendo? Cada vez que eu colocar na tela aí o exercício, para o vídeo e responde. Pega 3 minutinhos, 3 minutinhos, tempo do miojo, 3 minutinhos. Para, lê, responde, play. E aí tu vê se bateu ou não. Faz isso, tá? Então, pausa aí, foi? Vamos lá, questão URGS 2024. Cidade global e megacidades são denominações relacionadas com o intenso processo de urbanização que acontece no mundo. Beleza, tá? Não está dizendo que é a mesma coisa. São termos que se relacionam, porém não, olha aí, URGS, ó, não podem ser confundidos, pois explicam realidades urbanas distintas. Aí a URGS queridona já explicou.
cidade global, vou até mudar de caneta aqui, ó. Cidade global, vamos deixar em vermelho, cidades globais. Tem a importância internacional com fluxos econômicos de bens, serviços de capital, que é o pila, bufunfa, o capilé, a mascada, né, o cascalho, que influenciam a economia mundial. Portanto, elas interferem em grande parte do nosso planeta. Perfeito. Por isso são conhecidas como metrópoles mundiais. Show de bola. As megacidades, aí é outro perrengue. Megacidades são cidades imensas em termos demográficos. Tem um critério quantitativo, 10 million peoples, em que o conceito apresenta uma valorização quantitativa, ou seja, são cidades com rápido crescimento populacional, sem planejamento, perdão, o que fortalece os problemas sociais e urbanos que a gente acabou de listar. Perfeito? Então, o que vem a pergunta? Assinale a alternativa que indica uma cidade global e uma megacidade, respectivamente, na ordem, cidade global e megacidade. Cara, cidade global, cidades de influência internacional. Cara, aqui eu posso colocar Nova York, beleza, cidade global. Londres, cidade global. Roma, cidade global, né? Jacarta e Havana. Chuchu, Havana, capital de Cuba, é uma cidade global? Tem uma influência planetária? Não. Então aqui a gente já descartamos a letra E. E Jacarta. A Jacarta é a capital da Indonésia. Por enquanto é a capital da Indonésia, né? Só para se tu não tá ligado, Jacarta está afundando e aí o governo indonésio já está construindo outra capital. E a Indonésia é o quarto país mais populoso do mundo. Ou seja, dada essa população, Jacarta, sim, ela tem uma relevância em escala planetária, tá? Não é uma das principais cidades globais, mas ela é uma cidade global. Beleza, descartamos a letra E. Vamos lá para megacidade. Aí olha só, Genebra, Lagos, Atenas, Lisboa e Cairo. Cara, Genebra, Atenas, Lisboa, são megacidades, tem mais de 10 milhões de habitantes, aí tu pensa assim, como é que diabos eu vou saber? Cara, essas cidades aqui, ó, a URGS, ela colocou cidades em países desenvolvidos, países centrais, que não tem mais de 10 milhões de habitantes. São poucas as megacidades que a gente vai ter em países centrais. A gente viu ali na aula, a gente falou, é Nova York, né? Tóquio e Osaka no Japão. Então, a quantidade de megacidades que a gente tem em países centrais é mínima. Mínima. Então, Genebra, Suíça, Atenas, na Grécia, Lisboa, capital de Portugal, não tem. Então, aqui eu já descartei, ó. Vral. Sobrou Lagos e Cairo. Cairo é megacidade. A aglomeração urbana do Cairo é megacidade. Só que Havana não é uma cidade global. Então, descartamos. Nossa resposta vai ser letra B. London, para quem não fala inglês, é Londres. E Lagos, na Nigéria. Né? Londres como cidade global, Lagos como megacidade. Bateu. Era isso. Tá? É feito. Tá, questãozinha massa. Tem que botar a cuca para funcionar. Vamos lá. Questão 2. O ERG. Para aí o vídeo, chuchu, e vai responder. Foi? Então tá. Vamos lá. Segundo as projeções da ONU, a população mundial ultrapassou a marca de 8 billion peoples. Estou muito poliglota nessa aula. No dia 15 de novembro de 2022. O planeta nunca tinha abrigado tantas pessoas ao mesmo tempo. Com essa dinâmica populacional, a que temos assistido nas últimas décadas, verifica-se a ampliação do número de megacidades. Beleza. De acordo com o mapa, um continente de... Olha só. De acordo com o mapa... Opa. Aí, marca ali vermelho. De acordo com o mapa, um continente teve o maior acréscimo de megacidades do século XXI. Ou seja, pipocaram novas megacidades. Tá. Tu olha para o mapa, vamos olhar o mapa. Megacidades do mundo, aglomerados com mais de 10 milhões de habitantes. O que tinha lá em 1950, 75, 2007, 2025. Valor projetado. Tá, projeção. Então, falou em século XXI aqui na questão, eu estou pensando as bolotinhas na cor laranja
e vermelho, século XXI, concorda? Aí eu tenho aqui no continente americano, né? Laranja, 1, 2, 3. Na África, eu voltei lá para 2005, 2 aqui, tá? Né? Mas já tem Cairo, que aqui o mapa não está mostrando, tá errado, mas enfim, né? Agora tu vai olhar a Ásia, chuchuzinho, rapaz, cheio de mega. É a Ásia, né, meu querido? Estamos falando aqui, esse continente aqui, a Ásia, pronto, matamos a pau. Vamos lá. Esse acréscimo é explicado principalmente pelo seguinte processo social ocorrido nos últimos 50 anos. Mecanização agrícola. Mecanização agrícola é um fator legal, né? Porque ele vai levar a uma intensificação do êxodo rural. Eu substituo a mão de obra do campo, né, a mão de obra humana do campo por maquinário, eu intensifico o êxodo rural. Legal, 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 legal. B. Crescimento industrial. Na China, tá? Aqui Sudeste Asiático, Índia. Legal, legal, legal. Aumento da fertilidade. Cara, o crescimento da população nessas cidades não se dá pelo aumento da fertilidade, se dá pelo êxodo rural direcionado para alguns centros urbanos. C, descartamos. Letra D, modernização da... Que? Agora temos celular. E aí... Não, né, Chuchu? Nada a ver. Nada. Ficamos entre A e a B. Bom, beleza. Aí a gente pensa assim, tá, e agora? Quando a gente está pensando no Sudeste Asiático, lembra que a gente tem aqui... Deixa eu até puxar uma flechinha roxa. Lembra que a gente tem aqui a obrigação de dar um like no vídeo ali embaixo. Se tu não deu, tu tá errado, né, meu chuchuzinho? Faz a mão aí. Pô, aulinha boa, de grátis aí, contribui. Aperta ali, apertou? Então volta. Nessa região do Sudeste Asiático, especialmente nessa porção aqui, ó, a gente tem um tipo de agricultura que é muito comum, que é a agricultura, modelo agrícola, que a gente chama de jardinagem. Onde a gente vai ter cultivo de arroz, principalmente, a prática do terraceamento, lavouras que vão ter um certo grau de modernização, mas não de mecanização. A modernização que a gente vai ter na lavoura, nessa região da agricultura de jardinagem, entra com sementes selecionadas, uso de pesticidas, herbicidas, agrotóxicos, mas o trabalho ainda se dá muito com base na ação humana, na mão de obra humana. Por quê? Tu tem áreas muito populosas e tu aproveita essa mão de obra numerosa no campo. Quando a gente está falando da prática de terraceamento, são aqueles terraços inundáveis, né, em áreas de montanha, cara, ali não tem como tu colocar uma máquina, tem que ser mão de obra humana. Então, a mecanização agrícola, aqui, nessa parte, sobretudo, ela não é um fator decisivo. Agora, a industrialização, a indústria como fator de atração populacional, chuchuzinho, ó, aí vem com tudo. Então, letra B. Questão safadinha da UERJ, hein? Dá para ficar ali entre A e a B penando, mas é no diferencial da agricultura de jardinagem que a gente escapa dessa cilada. Bora para a terceira. Unichuchu, melhor universidade do Brasil. Por que não dizer do mundo? Por que não ir além do universo intergaláctico? Olha só, questão de 1984. Olha, ano cabalístico. Considera as afirmativas sobre as megacidades, tá? Primeiro, os processos de urbanização, aumento da população urbana, tá? E metropolização, ou seja, algumas cidades vão se tornar mais importantes, centrais, polos urbanos, metrópoles, metropolização intensa, podem ser responsáveis pela formação dessas aglomerações, responsáveis pelas megacidades. Urbanização concentrada, metropolização intensa, é verdadeira. 2. Esses espaços, por serem polos financeiros, comerciais e de serviços, assemelham-se por ocuparem o mesmo nível hierárquico mundial. Chuchu, aqui ele está dando uma letra que lembra muito mais o conceito de
cidade global. Concorda? Mesmo porque assim, olha só, mega cidade assemelham-se por ocuparem o mesmo nível hierárquico mundial. Tu concorda, por exemplo, com isso? Dá para dizer que Karachi, na República Democrática do Congo, está no mesmo nível hierárquico mundial que São Paulo? Não, né? Não, né? Dhaka, em Bangladesh, está na mesma hierarquia mundial que Tóquio, que também é mega cidade. Não. Então, essa 2 aqui deu errado. Vamos lá, terceira. Não, já vamos descartar, né? Então a 2 está errado, já não pode ser a letra A, já não pode. Achei uma resposta, já é B. Tem que ser, né? Se a 1 é verdadeira, o que diz a 3? A 3 tem que ser falsa. São aglomerações de eficiente planejamento. O que a gente falou? Olha a última parte que a gente falou da aula. Um monte de problema urbano, macrocefalia urbana pegando solta, sobretudo nas megacidades de países em desenvolvimento. Nas megacidades dos países desenvolvidos, os problemas urbanos são menores. Tóquio, Nova York, né? Los Angeles e tal, aí é menor. Mas nas megacidades de países em desenvolvimento, macrocefalia urbana. São aglomerações de eficiente planejamento urbano com oferta generalizada à população de serviços. Nem vou continuar. Errada. 4. Verifica-se a tendência de maior incremento no quantitativo, bendita palavra quando se fala em megacidade, dessas áreas dos países menos desenvolvidos. É o que a gente está falando. Na Ásia, na África, na América Latina e por aí vai. Então, 1 e 4 verdadeiras realmente bateu. Só deu B até agora. Foi BBB. Olha, Boninho. Última. Vamos lá. Para o vídeo, faz a questão. Respondido? Então, bora. Mancha urbana conurbada a cidade de São Paulo. Beleza. Olha ali, baita mancha urbana. A gente tem São Paulo. A gente tem Taboão da Serra, Guarulhos, São Caetano, Santo André, Diadema. Cadê São Bernardo? Né? E vai. Beleza. Carapicuíba. A impressionante dimensão espacial das megacidades, regiões urbanas com concentração demográfica a partir de 10 milhões de habitantes, show, traz problemas e oportunidades para os seus gestores. Olha aí, ó. Problemas e oportunidades para os seus gestores. Olha aí, porque a RJ largou não na mão da população, mas na mão dos gestores dessas áreas urbanas. Dentre estes problemas e oportunidades, destacam-se respectivamente. Então tem que ser primeiro um problema, depois uma oportunidade. Bora. Letra A. Ampliação da qualidade da mobilidade urbana. Isso é um problema? Ampliação da qualidade? A qualidade vai ficar melhor? Oportunidade. Redução da intensidade das acessibilidades. Mas oportunidade, tu reduzir a acessibilidade da cidade é uma oportunidade? Nada a ver. B. Problema. Aumento na divisão das competências administrativas. Aumento da divisão das competências? Isso não é um problema também. E oportunidade, redução da representatividade política. Isso é uma oportunidade? Não, isso é um problema. Errada B. C. Problema. Desigualdade na distribuição de serviços essenciais. Tá. Desigualdade na distribuição. Que a ideia é que tu tem a parte da cidade mais rica, né? Ou a parte mais rica do espaço urbano com melhor serviço e equipamentos urbanos. E as partes mais pobres, sem serem oferecidos, ou oferecidos de forma muito precária. A tal da segregação socioespacial. Tá, beleza. E a oportunidade, ampliação da arrecadação de impostos. Tu marcou a C? Porque estou para te dizer que é a C. Vamos ver a D. Problema. Equalização do acesso aos diversos serviços urbanos. O que é uma equalização? Tu consegue organizar o acesso, estruturar esse acesso. Isso não é um problema, né?
Tipo, o problema é tu não ter esse acesso, ele não ser equalizado, ele não ser organizado, dinamizado. Oportunidade, ampliação das distâncias inter e intraurbanas. Por que isso seria uma oportunidade? Para o Uber, que vai ganhar mais? Não. Letra E. Problema, redução da heterogeneidade da paisagem socioespacial. A paisagem vai ficando mais homogênea. Tá. Isso acaba sendo um problema. Né? Mas apesar de que ela continua sendo heterogênea, né? Quando tu vai pensar em megacidades, tu vai ter a cidade uma parte mais verticalizada, uma parte menos verticalizada, mas enfim. Oportunidade, ampliação dos gastos e custos sociais. Isso não é uma oportunidade. Ampliar os gastos e custos sociais, né? Então, chuchuzinho, essa aí aqui tá estranha, mas não bate. É a letra C. Pô, se tu marcou a letra C, tu marcou certo, porque essa aqui tá bem redondinha. Fechou. Fecha todas e passa a régua, chuchuzada, aula massa sobre megacidade. Espero que tenha curtido, tenha deixado o teu ok ali embaixo, tá? Acesse o link que eu coloquei lá do artigo lá da The Economist sobre a questão da urbanização do planeta. Vale a pena para aprofundar um pouquinho. Vai ouvir Chico Sainz, né? A cidade também. Vou colocar até o link ali aqui embaixo, no descritivo do vídeo, para tu assistir aí o videoclipe de Chico Sainz Nação Zumbi. Vale a pena, né? Pro Enem, é bom fazer os links entre teoria e questões culturais. O Enem gosta. Espero que tenham curtido. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários e eu vou te responder, tá bom? Chuchu, um beijo nas tuas estruturas de concreto e até a próxima aula.